Olá, meus queridos, tudo jóia? Vocês devem ter já reparado que o meu look de hoje não está nada discreto. Eu vou até dar um zoom para os senhores. Bom, vamos lá? O tema do Giro da Jana e do Janaflix de hoje é carnaval. E eu aproveitei essa desculpa para testar o meu look de carnaval, porque um dos blocos que eu vou participar, no Carnaval Belo Horizontino é um bloco que tem tons de roxo, rosa, azul e verde. Então hoje eu vou pedir um biscoito um pouco diferente. Óbvio, eu vou fazer aquilo que eu faço sempre. Assina o canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário, deixa o seu like, mas vamos colocar um negócio novo nesta gravação. Eu gostaria que você me falasse o que você achou desse look. Você acha que eu consegui misturar tons de rosa, roxo, verde e azul no meu look? Gostou, ornou ou não? Por quê? O tal bloco que eu vou é apenas no domingo. Então, dá tempo de eu mudar alguma coisa no meu look. Bom, você pode estar me perguntando assim, Jana, mas o que diabos carnaval pode contribuir para a minha existência, além, obviamente, de você ser uma pessoa um pouco mais feliz? Jovens, na minha opinião, e de algumas pessoas que eu vou citar aqui, o carnaval é um ato político. O carnaval é tanto um ato, um evento, um acontecimento político que tem políticos tentando se apropriar do carnaval. Como a maioria de vocês sabe, eu tô aqui em Belo Horizonte, que durante muito tempo foi uma cidade que não tinha nada de carnaval. Jovens, há alguns anos eu usava o carnaval para ir ao cinema, porque todo mundo saía de Belo Horizonte e a gente, às vezes, tinha 2, 3 pessoas só na sala de cinema. Entretanto, hoje, 2023, Belo Horizonte é um dos maiores carnavais do Brasil, se igualando a cidades que são referências mais antigas como Rio de Janeiro, Salvador e Recife, ok? Daqui a pouco eu vou falar de uns números, de umas cifras, mas já vou adiantar uma. Espera-se que Belo Horizonte atraia 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas vão circular por Belo Horizonte durante esses dias de carnaval e eu tenho amigos vindo, por exemplo, de cidades bem mais reconhecidamente carnavalescas. Eu tenho amigos que estão vindo de Salvador, de Recife, de Aracaju para, pasmem, Belo Horizonte. Então aproveita e faz um favorzinho para mim. Coloca aqui embaixo nos comentários se na sua cidade tem carnaval, se ele bomba, se ele não bomba, qual é a tradição e, o mais legal para mim, saber de onde você está me assistindo. Ok, então vamos lá, porque não é só de looks bafônicos que esse canal é feito. Eu separei para vocês algumas imagens e uma atualidade para a gente começar a conversar sobre o lado político de carnaval. Recentemente, 4 dias atrás, o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, tá? Ele foi prefeito de Belo Horizonte ali no inicinho dos anos 2000, 2010, na verdade. Ele escreveu um artigo de opinião para o jornal O Tempo, que é um dos jornais mais importantes aqui da região, falando um carnaval para chamar de nosso. Segundo o artigo do ex-prefeito Márcio Lacerda, o surgimento do carnaval de Belo Horizonte seria responsabilidade dele, mas eu acho que eu vou reformular. Eu acho que o carnaval de Belo Horizonte é culpa do Márcio Lacerda e eu sei que tem fofoqueiras de plantão, eu vou te contar a fofoca. Alguns anos atrás, em 2009, finalzinho de 2009, quando não havia carnaval em Belo Horizonte, o ex-prefeito Márcio Lacerda publicou esse decreto aqui na tela. Nesse decreto, no finalzinho de 2009, ele proibia a realização de eventos de qualquer natureza na Praça da Estação, que fica ali no hipercentro da capital. Só que a Praça da Estação ela tem um histórico muito importante para Belo Horizonte. Ela é a praça que marca a fundação de Belo Horizonte e, mais importante ainda, ela é uma praça que historicamente está ligada a manifestações políticas, né? Manifestações de reivindicação, de, entre outras coisas,
questionamento dos autoritarismos do poder público. A fofoquinha que tinha naquela época é que o Márcio Lacerda tinha o interesse de tornar a Praça da Estação um espaço para receber eventos, digamos, pagos. E aí a gente tem um problema. Eu vou até usar o Zoom. O espaço público, ele deve ser usado pelo público. Usar o espaço público, negar à população o uso do espaço público e usá-lo, por exemplo, para gerar lucro, seja para o poder público, seja... Eu estou aqui consertando o áudio, porque eu vi que eu estava falando muito alto. Eu acho que já é eu ia falar o nome do energético que eu tomei antes de gravar para vocês. Não vou, porque não vou fazer, né, merchan de graça. O que a gente fala? O poder público, quando se apropria do que é público, da coisa pública, e trata como se fosse privada, isso tem um nome que você pode eventualmente até usar na sua redação. Isso daqui é um quadro voltado para a educação. Isso se chama patrimonialismo. Ele se opõe ao espírito de tratar a coisa pública como pública, que é o chamado republicanismo. Então, algumas pessoas, milhares de pessoas, para ser mais exatas, consideraram que esse gesto do Márcio Lacerda era um gesto de patrimonialismo e que não era lá muito republicano. Afinal de contas, ele usava a coisa pública lá do latim. Que coisa maravilhosa! A res pública, a praça, como se fosse privada. Tanto é que um pouquinho depois desse decreto, que está aí na sua tela neste instante, ele deixou ser feito um evento de uma empresa privada. As pessoas em Belo Horizonte ficaram revoltadas e, como uma resposta a esse gesto patrimonialista, tão pouco republicano, foi marcada a primeira Praia da Estação. A Praia da Estação foi um evento de postura militante, mas festiva, afinal de contas, organizada pela esquerda festiva belo-horizontina, talvez a gente possa chamar de esquerda cirandeira, e não há julgamentos aí, faço parte da esquerda cirandeira belo-horizontina, provavelmente, e aí o Praia da Estação foi feito para questionar o decreto do Márcio Lacerda que sitia, ou seja, que sequestra, que proíbe, que interdita a Praça da Estação. E aí eles pediram para as pessoas aparecerem no melhor estilo praieiro. O nome do evento já revela que era um evento em que as pessoas deveriam se comportar como se estivessem na praia. Então as pessoas iam de biquíni, as pessoas iam de sunga, as pessoas levaram cadeira de praia, entre outras manifestações praieropolíticas. Eu acabei de inventar esse adjetivo neste instante. Ou seja, lá no dia 23 de janeiro de 2010, às 9h30, na Praça da Estação, aconteceu a primeira Praia da Estação. E aí eu trouxe algumas imagens para vocês entenderem que era uma festa, era uma praia, mas também era uma manifestação política. A Praia da Estação cria o movimento chamado Fora Lacerda. O Márcio Lacerda era um prefeito pouco popular entre alguns setores belo-horizontinos, principalmente entre os setores mais progressistas, que o acusavam de ser patrimonialista e favorecer os interesses das empresas e do setor privado. O Fora Lacerda, essa foto é linda, 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 tinha como um dos seus lemas, como um dos seus hinos, que depois tocou durante alguns anos no Carnaval de Belo Horizonte, nesse início de Carnaval de Belo Horizonte, um verso que dizia assim: começa com M e termina com herda. É o Márcio Lacerda. E aí, só vou deixar aí, Márcio Lacerda de fato era o nome dele, por favor,
Observem a poesia envolvida nos versos. Começa com M e termina com herda, é o Márcio Lacerda. Jana, mas o que isso tem a ver com carnaval? Jovem, isso daqui é uma imagem da primeira praia da estação. Jovens seminus que levaram seus instrumentos, que levaram suas cadeiras de praia, que iam para a praia e praça da estação para se manifestar contra esse prefeito, que era um cara um pouco complicado. Só que você tem que pensar o seguinte, isso é janeiro de 2010. A cidade, tradicionalmente, ali Natal e Réveillon ficava vazia e esse esvaziamento durava até depois do carnaval. Só que com a praia da estação acontecendo e alguns blocos que nasceram na praia da estação ficando populares, as pessoas aproveitavam, por exemplo, naquela época para nadar na fonte da praia da estação, isso começou a gerar um movimento de ocupação do espaço público. As pessoas levarem seus instrumentos, quem ficava em Belo Horizonte levava seus instrumentos, ia para as praças, para os parques, para fazer um carnaval e eventualmente gritar. Começa com M e termina com herda. O que aconteceu? O poder público não ficou muito feliz com essa ocupação do espaço público, não, afinal de contas, né, tinha lá o decreto do prefeito. E aí várias das praias da estação foram coibidas, foram reprimidas pelas forças policiais. Durante algumas praias da estação, a fonte da praia, da praça, a gente confunde, não é mesmo? Foi desligada misteriosamente. Por que vocês acham que a fonte desligava? Quem será que mandava desligar essa fonte? E essas medidas repressoras começaram a ser enfrentadas pelos jovens de então. Surgiu, por exemplo, a expressão deita no cimento. O deita no cimento era para impedir que os carros de polícia, o carro da polícia do estado de Minas Gerais aqui, entrassem na praia da estação, por exemplo, e impedissem a realização desse evento. Isso fez com que surgissem blocos independentes, sem qualquer apoio da prefeitura, por toda a cidade. E os primeiros blocos da cidade, e até hoje tem essa tradição, de ocupar espaços periféricos, ocupar espaços abandonados pelo poder público, ou até mesmo assumirem pautas progressistas, né? Aqui tem uma foto que eu acho muito bonita, carnaval de rua e de luta. Especificamente, por exemplo, um dos blocos a que eu vou me render, eu achei esse verbo muito bonito, é um bloco que tem como bandeira a defesa da Serra do Curral, que é uma serra que circunda Belo Horizonte e que está ameaçada pelo avanço da mineração, né? A gente vê aqui, por exemplo, um bloco daqui de Belo Horizonte, um bloco independente, observem, é um bloco cujas cores, né, nesse ano e até hoje são verde, roxo, rosa e azul, e não é um bloco organizadão, não, ele é um bloco independente. Esse bloco aqui, especificamente, nesse ano, era um bloco de defesa aos mananciais e às nascentes que estão por Belo Horizonte, no entorno, e que estão sendo, em geral, prejudicadas pelo avanço do nosso capital, do setor privado, eventualmente até do patrimonialismo. E é por isso que eu gostaria de dizer para vocês que o Carnaval de Belo Horizonte era, é e continuará sendo um carnaval de luta, um carnaval político, de defesa socioambiental, de questionamento do status quo. Isso daqui é um encontro lá na Praça da Estação de alguns dos principais blocos de Belo Horizonte. A gente tem aqui as bandeiras, os estandartes de alguns dos blocos. Por exemplo, o Então Brilha, que hoje é um dos maiores blocos de Belo Horizonte. O Pena de Pavão de Krishna, que é o bloco cuja make eu estou te dando um spoiler aqui, entre outros, tá? Esses hoje são blocos que ainda saem em Belo Horizonte, hoje eles são blocos enormes, blocos com uma identidade muito marcadinha, a exemplo do Sagrada Profana, que é um bloco feito por, para, com mulheres,
e que assume, em geral, pautas ligadas ao feminismo. Outro bloco delicioso daqui de Belo Horizonte. Ok, como esse quadro se chama Ver, Ler e Ouvir, eu tenho que indicar para vocês assistirem a alguma coisa. Eu sugeriria que vocês assistissem ao documentário Cidadã Jane. Esse documentário, Cidadã Jane, é sobre uma senhorinha, a Jane Jacobs. Então aqui eu vou colocar uma oposição, na minha cabeça pelo menos. São figuras opostas. Enquanto existe no mundo o Márcio Lacerda, existe a amada Jane Jacobs. Já falei muito da Jane Jacobs aqui no canal, eu a acho uma excelente referência para falar sobre problemas urbanos. A Jane Jacobs é uma estudiosa do espaço urbano e ela afirma que o espaço das cidades ele deve privilegiar a circulação de pessoas. Ele precisa ser um espaço que favoreça a vida humana. A Jane Jacobs é autora de um dos meus livros favoritos. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui. Aí, ó, que é o Morte e Vida das Grandes Cidades. A Jane Jacobs escreveu esse livro para falar sobre cidades que são humanas, vivas, e cidades que foram privatizadas, restritas, que são as cidades mortas. Então, como eu gosto de indicar filme e gosto de indicar livro, eu indico muito fortemente o Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs, e indico também que vocês assistam ao filme sobre a vida e a obra da Jane Jacobs, que se chama Cidadã Jane, que é a batalha, a guerra ou a luta pela cidade. Como eu sei que vai ter gente aqui nos comentários perguntando assim, Jana, onde que eu arrumo esse vídeo? Gente, é super tranquilo. Se você, por exemplo, colocar lá no Deus Google esta busca, deixa eu descer a busca para vocês verem ela direitinho aqui, ó. Quem sabe, mexe na tela ao vivo. Se vocês colocarem no Deus Google aqui, ó, documentário Jane Jacobs, vai aparecer, por exemplo, o Citizen Jane, Jane Jacobs, lá no Vimeo, um filme completo, documentário sobre vida e obra, e você pode assisti-lo. Então, minha indicação para vocês, conheçam a Jane Jacobs e a sua obra, e a Jane Jacobs, no final das contas, é uma autora que tem tudo a ver com o repertório sociológico com o qual eu vou encerrar o vídeo de hoje, tá? O Henri Lefebvre é um autor ali do fim, né, do século XVIII, início do século, fim do século XIX, início do século XX, que fala que nós devemos ter o direito à cidade, tá? O direito à cidade é a ideia de que o espaço público, o espaço da cidade, deve ser um espaço democrático, político, igualitário. Eu já até dei aula falando sobre o Henri Lefebvre aqui no canal. Olha o que ele fala. As cidades deveriam ser lugares que encorajam a liberdade de expressão, a diversão e a criatividade. Bem carnaval, né, gente? Mas as cidades modernas têm uma forma que reflete os interesses das empresas poderosas e do capitalismo. Talvez o patrimonialismo. As cidades devem ser reconstruídas a partir do interesse dos oprimidos, por exemplo, como os blocos de carnaval de Belo Horizonte fazem, e reivindicar o direito à cidade nos dá a liberdade de refazer nossas cidades e a nós mesmos. Dá um print nessa tela, na minha opinião, excelente repertório para quando você estiver escrevendo ou conversando sobre o uso igualitário ou não do espaço público. E para você não achar que esse é um papo de hippie, doidão, esquerda, cirandeira apenas, em 2023, Belo Horizonte vai receber 5 milhões de visitantes, gerar 24,6 mil empregos diretos ou indiretos e 600 milhões de reais durante o seu carnaval. Gostou do vídeo? Gostou do look? Gostou do tema? Deixe o seu like, o seu comentário e a gente se vê no carnaval.